Então, o problema que eu deixei para vocês resolver, nesse caso aqui, é o que a gente vai resolver agora, que é um problema sobre a força centrífuga. Esse problema, número 1, diz o seguinte: calcule o módulo da força centrífuga por unidade de massa para o caso de um objeto em repouso sobre a superfície da Terra nas seguintes condições. Letra A, o objeto está localizado no Equador. B, o objeto está localizado em 45 graus norte. E C, o objeto encontra-se na latitude de 85 graus norte. Então, considere a massa do objeto como sendo de 1 kg. O raio da Terra é igual a 6,37 vezes 10 a sexta metros. E a velocidade angular da Terra igual a 7,29 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. Aqui eu coloquei algumas respostas aproximadas, que é para você, na hora que está fazendo sozinho ou sozinha, ver se chegou próximo desse valor ou não. Então a gente vai resolver esse problema primeiramente. Eu vou começar a resolver pelo item A, mas tem algumas coisas que a gente precisa saber antes de eu resolver esse problema aqui para vocês. Então, o que a gente precisa saber? Então, o problema está pedindo para a gente calcular, né, a força centrífuga por unidade de massa, essa massa do objeto da ordem de 1 kg, para essas três condições. Então, a gente sabe que a força centrífuga, estou representando por esse F de C, é igual a M, a massa de um objeto, ômega quadrado R vetor. Isso aqui é a equação para a força centrífuga, onde M é a massa do objeto, que você está considerando para o cálculo dessa força centrífuga. Esse ômega é a velocidade angular do objeto. E esse R aqui, vetor, nada mais é do que um vetor posição. Um vetor posição, ok? E esse vetor posição, ele aponta do eixo de rotação até o objeto, até onde o objeto está localizado. E a gente sabe também que o módulo desse vetor posição é exatamente igual a R, que nada mais é do que a distância do eixo de rotação até o objeto. Você está considerando. Okay? Então, dito isso aqui, a gente tem a equação e o que significa cada uma dessas variáveis. A gente vai resolver agora esse item A. E o item A está pedindo o módulo da força centrífuga por unidade de massa. Lembrando, né, que quando a gente trabalha com força centrífuga, a gente está trabalhando no sistema de referência não inercial. E aí a gente tem o seguinte, então, que o módulo da força centrífuga é igual a M ômega quadrado módulo de R, ok? Módulo do vetor posição. E isso aqui, então, a gente vai ter que o módulo da força centrífuga, chamamos de F de C, né? Vai continuar assim, F de C por unidade de massa é igual a ômega quadrado R. Tá? Então, isso aqui que o problema está pedindo. Cálculo do módulo da força centrífuga, ok? Por unidade de massa para essas três condições. E aí, só para vocês verem o que sai daqui, né? Se você tem o ômega, se a gente vai avaliar essas unidades, o que sai de força por unidade de massa? Tem que sair a aceleração. Né? Então a gente sabe que o ômega, que é a velocidade angular, tem unidade de segundo a menos 1. E o R tem unidade em metros. Então isso aqui, ó, vai dar metro dividido por segundo ao quadrado. Então você vai ter metro por segundo ao quadrado como unidade
de F de CE sobre E. Então, você vai ter metros por segundo ao quadrado. O que é a aceleração produzida pela força centrífuga. Ok? Então, lembrando que a força centrífuga é um vetor que aponta do objeto para fora, né, perpendicularmente, ou seja, fazendo 90 graus com um eixo de rotação. E aí, então vamos lá. Então, para o problema A, a gente tem o seguinte: tentar fazer uma esfera para representar o planeta Terra, onde a gente vai considerar que o planeta Terra é uma esfera perfeita para que não haja variação, por exemplo, do raio da Terra em função da latitude, por exemplo. Então aqui eu tenho um planeta que apresenta um movimento de rotação, dado por ômega, maiúsculo nesse caso. E o item A diz que a gente tem um objeto, tá certo? Localizado exatamente na latitude equatorial. Então, vou considerar que aqui é o centro da esfera e o objeto, por exemplo, está aqui. Ó. Poderia estar em outra posição? Sim. Estou colocando ele aqui só para a gente ver aqui essa relação. O objeto está aqui. E aí, esse objeto tem uma velocidade relativa igual a zero, ou seja, ele está parado. Mas para um observador fora da Terra, está vendo que esse objeto está em deslocamento à medida que a Terra gira. Essa é uma característica do sistema de referência não inicial. E aí, ó, do centro da esfera até o objeto, eu tenho uma distância que é dada pelo próprio raio da Terra, que eu vou chamar de A. Tá? Então, tem essa distância aqui. E o objeto apresenta a velocidade relativa nula. Porém, o que está acontecendo? O objeto está girando em torno, aqui, em torno desse eixo, né, com velocidade angular exatamente igual à velocidade angular do planeta Terra. Lembrando que o problema informa que o A, que é o raio da Terra, que eu estou considerando aqui, é de 6,37 vezes 10 a sexta metros, e a velocidade angular do planeta é da ordem de 7,29 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1. Ok? Então a gente tem aqui essa informação. E aí, a gente vai determinar então o valor da força centrífuga por unidade de massa. Então a gente tem aqui força centrífuga, módulo da força centrífuga por unidade de massa, vai ser igual a ômega quadrado R, onde esse R é igual a o A. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, R é igual a A. Então, a gente tem aqui ômega quadrado, então você vai ter aqui um 7,29, né? Vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1, vezes o R, onde R é igual a A, que é o próprio raio dessa esfera, que é o raio da Terra, que é dado por 6,37 vezes 10 a sexta metros. Tá? Isso aqui é ao quadrado. Esqueci de colocar aqui. Então, 7,29 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, ok? Ômega ao quadrado, vezes o R. Então, se você for calcular, vou fazer essa continha aí, módulo GC dividido por M. Isso aqui vai dar alguma coisa da ordem de 3,38 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. É a unidade de aceleração. E aí você chegou nesse valor aproximado de 3,38 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado para um objeto que está em repouso na latitude equatorial do planeta. Então essa aqui é a resposta para esse item A. O item B. E o item B, ele está dizendo
que a gente tem essas mesmas condições, vamos dizer assim, do item A, ou seja, o objeto de 1 kg de massa que está sobre a superfície da Terra, com massa unitária, ele está agora em uma outra latitude, né? Ele está na latitude agora que o problema está dando de 45 graus norte. Poderia ser 45 graus sul, sim, sem problema nenhum. Mas eu estou dizendo aqui 45 graus norte até para facilitar o desenho que eu vou fazer para vocês aqui. Ok? Então, vamos resolver esse problema, esse item B, e vamos utilizar a mesma equação de f de c igual a m ômega quadrado r. Lembrando que a gente tem que determinar a força por unidade de massa para determinarmos qual é a aceleração induzida pela força centrífuga nesse objeto que está em repouso. Nesse item B, vou colocar aqui, a gente tem o seguinte: vou desenhar o planeta aqui novamente, essa esfera que está girando com uma velocidade angular ômega, certo? Aqui eu vou colocar o centro da esfera, colocar uma latitude equatorial aqui, que representa o Equador. Coloquei um ponto aqui no centro, para representar o centro da esfera. Agora esse objeto não está mais nessa latitude aqui, certo? Ele está numa outra latitude, que é de 45 graus, que eu vou colocar aproximadamente aqui. E aí ele está numa latitude diferente da latitude do item A. Então, vou colocar aqui, ó. O objeto está numa latitude φ, onde esse φ é igual a 45 graus. Agora, para você determinar a força centrífuga por unidade de massa, o objeto também está girando com uma velocidade angular igual à velocidade angular do planeta, porque ele está parado ali numa origem, por exemplo, x0, y0, z0, está girando junto com a Terra. Então, quem está olhando de fora está vendo que o planeta, está vendo que o objeto tem a mesma velocidade angular do planeta. E aí, você precisa, né, da distância entre o objeto e o eixo de rotação também para determinar o valor dessa força centrífuga por unidade de massa. Vou colocar um eixo de rotação mais ou menos por aqui. Essa distância R, está aqui, ó, porque você, para calcular a força, módulo da força centrífuga por unidade de massa, você precisa determinar, né, essa equação aqui, que é ômega quadrado R. Tá? E lembrando que, deixa eu ver se eu fiz uma coisa aqui atrás, só um minuto. Eu deveria dizer para vocês aqui, ó, que esse ômega, né, aqui, ó, esse ômega aqui, ó, ele é igual ao ômega do planeta. Por isso que eu coloquei o ômega planetário aqui. Então, vou colocar aqui. Então, a gente sabe que esse ômega é igual ao ômega da Terra, né, que é a velocidade angular da Terra, assim como a gente fez no problema anterior, no item anterior. Então, a gente precisa dessa distância entre o objeto e o eixo de rotação para determinar esse módulo aqui da força centrífuga por unidade de massa. Só que como é que você determina essa distância aqui? Bom, você, por semelhança de triângulo, você vê que esse ângulo aqui é oposto a φ. Então, você tem aqui o ângulo φ, e aí você tem esse R, a hipotenusa, que já estou até falando, né? A distância entre o centro da esfera até o objeto vale A, tá? A distância do centro até o objeto vale A. Então, você tem aqui esse triângulo retângulo e consegue utilizar a relação de seno, cosseno e tangente para determinar essa distância R. Então, a gente sabe que, por exemplo, o cosseno de um ângulo, estou chamando de φ aqui, é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, o cosseno de φ, cosseno do ângulo, nesse caso estou considerando esse ângulo aqui φ, é igual ao cateto adjacente, que é o R, cateto adjacente ao φ é R,
dividido pela hipotenusa, né? A hipotenusa aqui é esse lado que vai aliar ao próprio raio da Terra. Então, R vai ser determinado por A cosseno de φ, cosseno do ângulo que você tem. Esse aqui é o tamanho da distância entre o objeto e o eixo de rotação. Se você não faz isso, e você considera essa distância como o raio, você vai achar o mesmo valor do f de CE sobre n do problema anterior. Está errado. Aquilo que eu falei para vocês. Muita gente esquece desse detalhe e daí é o problema. Então a gente achou, por exemplo, que essa distância aqui entre o objeto e o eixo de rotação como sendo uma função do raio da Terra e o cosseno da latitude. Então a gente pode substituir, por exemplo, esse R aqui, ó, na equação. E aí a gente vai ter essa equação pode ser dada por módulo da força centrífuga por unidade de massa igual a ômega quadrado, onde esse ômega minúsculo eu estou chamando de velocidade angular da Terra, porque o objeto está parado, então ele está se movimentando com a mesma velocidade angular do planeta. Então, ômega ao quadrado R, onde R é igual a cosseno de φ. Ok? Então, se você substituir aqui, da mesma forma que a gente fez no problema anterior, né? Ômega é 7,29 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1 ao quadrado, vezes o A, que é 6,37 vezes 10 a sexta, e cosseno de φ aqui, né? Então, você teria aqui, ó, ômega quadrado, né? 7,29 vezes 10 a menos 5, isso aqui ao quadrado, que multiplica 6,37 vezes 10 a sexta metros, vezes o cosseno de 45 graus. Resolvendo esse problema, então você vai ter aqui um módulo de F de CE por unidade de massa vai ser igual a alguma coisa da ordem de 2,39 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então vejam, se você comparar esse valor aqui, 2,39 vezes 10 a menos 2, ele é menor do que o problema do item A. Então, a gente está vendo aqui que a força centrífuga, por exemplo, ela é função da velocidade angular ao quadrado vezes a distância, né, do objeto até o eixo de rotação. Então, como no problema B, essa distância entre o objeto e o eixo de rotação é menor, o ômega não mudou, o ômega continuou o mesmo, dos dois itens. Mas o que mudou foi o R. E o R agora é menor no item B do que no item A. Então, por isso que a gente encontrou uma aceleração produzida pela força centrífuga menor no item B do que no item A. E o R diminuiu. E para o item C, essa redução vai ser menor ainda, né? Porque no item C, eu vou aproveitar para esse pedacinho aqui, para determinar o item C aqui, é o mesmo problema, né? Você tem aqui, a força centrífuga por unidade de massa, igual a ômega quadrado A cosseno de φ. Então, aqui, nesse caso, para o item C, o φ é igual a 85 graus. E aí, substituindo nessa equação aqui, tá? Você vai encontrar um F de CE, módulo do F de C por unidade de massa, aproximadamente igual a 0,29 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Veja, menor ainda. Então, a força centrífuga, como a gente viu na parte teórica desse assunto, ela é máxima na região equatorial e mínima nos polos. Né? Nos polos, quando você está em cima do eixo, o objeto está girando em cima desse eixo, posicionado em cima do eixo do planeta, que pode ser qualquer planeta, não precisa ser só a Terra, ele não vai apresentar força centrífuga. Tá? Então, a força centrífuga é máxima no Equador e vai diminuindo à medida que se dirige
os polos. Então, essa é a solução desses problemas do item A, B e C, desse exercício número 1. Espero que vocês tenham entendido.